E se a gente pensasse na nossa vida espiritual como um jardim? É uma ideia poderosa, né? Um lugar que, se a gente cuida direitinho, floresce, que é uma beleza. Mas se a gente deixar de lado, ele murcha, perde a vida. Nesta análise, vamos usar exatamente essa metáfora de um jardineiro e seu tesouro para a gente descobrir como cultivar e, claro, proteger uma conexão espiritual de verdade, bem profunda. A nossa jornada aqui vai ter 5 paradas, tá? Primeiro, a gente fala sobre a busca pelo inestimável. Depois, vamos encontrar a evidência da presença. Em seguida, a parte mais prática, cultivando o jardim da alma. Aí, a gente precisa entender o risco das distrações. E para fechar com chave de ouro, o convite para retornar. Vamos nessa? Então, vamos começar. A nossa primeira parte, a busca pelo inestimável, parte de um sentimento que, olha, todo mundo conhece. A dor da perda. Quem nunca sentiu isso em algum nível? E é justamente essa experiência tão humana que vai servir de ponte para a gente entender uma perda de uma natureza, assim, muito, mas muito mais profunda. Pense aí por um instante. Na sensação de perder alguma coisa que não tem preço. Sabe, aquilo que o valor não está na etiqueta, está no coração. Vem aquela angústia, aquele vazio, aquela dor. É exatamente esse sentimento que vai ser o nosso ponto de partida. Mas agora vamos elevar um pouco o nível. E se essa perda não fosse de um objeto, mas da própria conexão com a fonte da vida? Aí a coisa fica séria, né? A gente sai do campo material e entra de cabeça no espiritual. E encara de frente a dor que é se sentir desconectado de algo muito maior. Beleza. Se o problema é essa tal de desconexão, a pergunta que fica é, tá, mas como é que se sabe que a conexão existe? E a resposta, olha, talvez surpreenda muita gente. Porque não se trata de milagres gigantescos ou eventos espetaculares, não. É algo bem mais sutil e que está ali, presente, o tempo todo. E o ponto central é este aqui. A prova, o selo de que essa conexão espiritual é real na vida de alguém, é a presença do Espírito Santo. E veja bem, não estamos falando de um arrepio ou de uma emoção que vem e vai. É uma presença, algo que fica, que permanece. E olha que legal essa analogia. É uma forma super moderna de explicar uma ideia bem antiga. O material que estamos analisando descreve isso como se fosse um GPS de Deus na alma. Genial, né? Um guia interno que também conforta e que ajuda a gente a navegar pela vida, a não se perder no caminho. E essa presença não é uma coisa abstrata, não. Ela se manifesta de jeitos bem concretos no dia a dia. Sabe aquele sussurro gentil que meio que te guia, te impede de tomar uma decisão errada? Ou aquela paz que não faz o menor sentido no meio de uma tempestade? Ou então uma vontade genuína, profunda, de orar, de ler a palavra? São sinais. Certo, já identificamos a presença. Agora, a grande questão é, ok, e como é que se mantém isso vivo? Como se faz para essa chama não apagar? É exatamente aqui que a gente volta para a nossa metáfora principal. A alma como um jardim que precisa de cuidado. Um cuidado diário e intencional. E o trabalho desse jardineiro fiel tem 3 tarefas básicas, essenciais. Primeiro, regar constantemente. O que é isso? É ler, é meditar na palavra, é nutrir a alma. Segundo, podar as ervas daninhas, ou seja, se arrepender, cortar aquilo que a gente sabe que nos afasta. E terceiro, adubar o solo, que é fortalecer as raízes da fé com oração e com louvor. E aqui está o pulo do gato. Cuidar desse jardim espiritual é uma coisa ativa. Não adianta nada ter uma Bíblia linda pegando pó na estante. Não é sobre ter o conhecimento, é sobre viver o conhecimento. A palavra precisa sair da prateleira, entrar na mente, descer para o coração e, o mais importante, se transformar em atitude no nosso dia a dia. Mas claro, como todo jardim de verdade, o jardim da nossa alma também tem ameaças. Tem pragas, tem perigos. Cuidar dele é um desafio constante. E o mais curioso é que os maiores riscos, muitas vezes, não são aqueles que a gente imagina. E fica aqui um alerta importantíssimo. O que mais ameaça essa conexão espiritual, na maioria das vezes, não é um grande pecado, algo escandaloso. Não. Geralmente são as pequenas distrações do dia a dia. Sabe, as preocupações, a correria, coisas que, aos pouquinhos, vão abafando a chama do espírito. Essa ideia está perfeitamente resumida num versículo que é um aviso bem direto. Não apaguem o espírito. O que isso quer dizer na prática? É não deixar que a correria do mundo, o excesso de entretenimento, as prioridades erradas, que tudo isso vire uma espécie de fumaça, sabe? Uma fumaça que impede a gente de perceber a presença divina. E essa comparação deixa tudo bem claro, né? De um lado, a gente tem o que nutre o espírito,
oração, leitura da palavra, do outro o que sufoca, o entretenimento sem freio, as preocupações do mundo ou até aquela escolha simples de pegar o celular em vez de ficar 1 minuto em silêncio. São escolhas diárias que fazem toda a diferença. Bom, a gente já entendeu como cultivar o jardim e quais são os riscos. Agora, para fechar, vamos para a parte mais importante, uma mensagem de esperança. Um caminho de volta bem claro para quem, por acaso, está se sentindo meio longe, meio desconectado. E a mensagem final é essa, e ela é de uma esperança sem tamanho. Não importa o quão seco, o quão abandonado o jardim da alma possa parecer, o convite é sempre o mesmo: retorne. A porta para recomeçar está sempre aberta, sempre. Então, o que fica de prático de tudo isso que a gente conversou? Basicamente, 3 pilares para seguir em frente. Primeiro, abrace a palavra. Isso gera intimidade. Segundo, busque a oração. Isso é o cultivo. E terceiro, rejeite as distrações. Isso exige vigilância. Intimidade, cultivo e vigilância. E a gente termina com este chamado final, que é um chamado à ação. A responsabilidade, mas também a alegria, de cuidar desse jardim interior pertence a cada um de nós. A pergunta que fica no ar para todo mundo refletir é: que tipo de jardineiro cada um de nós vai escolher ser?